Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast. Agora com o nosso amigo Maurício, da ForMaker, uma nova parceria com a Orbital Commerce. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante para os lojistas que pretendem ter ou melhorar as suas lojas virtuais com a Orbital Commerce e a ForMaker. E aí a gente vai falar um pouquinho do nosso know-how, do nosso conhecimento nessa área de só 10 anos aí de experiência. Né, Maurício? Tudo bom com você? Prazer. Tudo ótimo. Primeiro eu quero agradecer, o convite. Eu fico muito feliz de estar aqui junto com vocês. A gente poder falar um pouco de e-commerce, né? Que a gente acaba falando muitas vezes, a gente se vê muito nos eventos, a gente acaba fazendo um vídeo aqui, um vídeo ali, mas a gente não tem um alcance tão grande e a gente acaba não conseguindo conversar bastante sobre isso. A gente já está aqui há algum tempo já conversando. Eu cheguei um pouquinho mais cedo, viu, gente? Cheguei um pouquinho mais cedo e vim incomodar um pouco eles. Mas, primeiro, então, quero agradecer esse convite. Eu posso falar um pouquinho sobre a ForMaker rapidinho, só para posicionar o pessoal, assim, quem é a ForMaker, Deve. né? Por favor. Até porque eu vou mostrar esse vídeo aqui para os meus sócios. E eles vão ficar super felizes também, principalmente porque a gente está formatando essa parceria, essa nova parceria entre a agência ForMaker e a Orbital. Bom, então hoje a ForMaker é uma agência especializada em e-commerce. Né? Eu, Maurício, já tenho alguns anos aí de experiência, alguns anos aí dentro desse mercado. Faço parte das trincheiras do e-commerce também. A Camila Almaik também é minha sócia, também já está um tempinho aí dentro do e-commerce. Nós temos o Leandro, que também é meu sócio, ele é mais voltado para a parte de design, né, de criação do próprio da agência. Ele ajuda muito os lojistas com relação a isso. E a Andrea, ela é uma peça fundamental também dentro do projeto. Ela cuida tanto do administrativo como do jurídico e da organização de algumas coisas também dentro da agência, né? Eu já fui lojista durante muitos anos, então eu já venho, como eu falei antes, dentro das trincheiras do e-commerce. Conhece as dores? Conheço essas dores, já passei por muita coisa, algumas Black Friday na vida aí. Tô desde Algumas 2008, noites sem dormir. algumas noites, né? A gente já se conhece bastante tempo, né? Noites que não serão recuperadas. Nunca. Esqueça. Não são. E não serão recuperadas e logo terá mais noites que a gente também não consegue dormir, né? Porque a gente sempre coloca o lojista no centro do nosso negócio. Para mim, é sempre assim. Então, eu tenho agência hoje que consegue ajudar os lojistas tanto com implantação de loja, como com ongoing, né? A gente faz o suporte e consultoria, né? Porque o e-commerce ele muda muito. Então, se a gente não está no dia a dia ali fazendo as coisas e tirando um pouco da carga tecnológica desses lojistas, ele também acaba não conseguindo acompanhar tudo que está acontecendo dentro do mercado. E é o meu papel acompanhar tudo isso e poder orientar ele da melhor forma possível. Então, a gente hoje, nós estamos com alguns lojistas bem legais. Eu posso falar o nome aqui dos cases? Se eles não você te deixaram, quem sou eu para te impedir? Exatamente. Fala aí, pô. Nós temos alguns cases bem legais aí, como Lego, né? Os brinquedos Lego estão com a gente aí no processo de ongoing. A gente dá o suporte para eles. Junto com Lego, Spice e... Esqueci o outro e-commerce deles. Gente, não se preocupem, viu? Desculpa aí. Eu tenho Tecidos Miramontes também, que é um grande case lá da região de Minas, lá de Uberlândia. Tem a Carolina Baby também, que é um grande lojista lá de Ubá. Dá um abraço aí pro pessoal da Carolina Baby também. Ubá, muito Ubá, bom. um grande polo, né, moveleiro lá em Minas. Orbital Commerce tem cliente lá. Ah, é? Olha aí. Tem cliente lá. Vamos colocar mais clientes, então, agora, isso aí. ForMaker e Orbital Commerce. Vamos e apresentar, né, também o Aboamir, que é o nosso pré-vendas aqui da Orbital Commerce. Ele entra aí quando os assuntos são mais técnicos e aprofundados para encaixar o projeto do cliente dentro da plataforma. Tudo bom? Quando for para quebrar a cabeça, né? Quando o negócio puxa, o comercial não tem a resposta, a agência não tem a resposta, opa, vamos chamar o cara lá. E aí o dev sênior também não tem a resposta, né? A gente fica naquele meio termo para poder ajudar todo mundo a pensar. Mas a gente está aí para ajudar a construir esse ecossistema cada vez mais forte, mas cada vez mais robusto, com parceiros como a ForMaker, que já tem experiência, tem know-how, sabe o que dá certo, o que não dá certo, para diferentes segmentos que atuam.
Então, isso que é o que faz a diferença para que a gente, enquanto plataforma, a gente precisa pensar, puxa, eu preciso ter um funil de conversão para o meu lojista, para ele conseguir vender lá, o consumidor final conseguir comprar, seja ele B2C ou B2B, enfim, não importa. Eu preciso ter uma infraestrutura robusta, parruda, para suportar todo esse ambiente de consumo, transações acontecendo aí de diversas formas. E eu preciso ter justamente a questão de atualização em cima do poder de integrações. Essa virada de chave da Orbital vai nesse encontro, que é de potencializar essas integrações principalmente, né? E no fim das contas, os números, né? Que você também é nosso atuário, a parte de números, ele ajuda aí em conjunto com as agências a analisar as métricas, a parte de SEO, como crescer, né, no branding, como crescer em palavras-chave, como analisar o que a gente estava falando um pouquinho também antes de taxa de rejeição, né, que a maioria não sabe o que é e o quanto isso impacta nas vendas. Tá aí o GA4 que não me deixa mentir, né, agora. Tá todo mundo correndo atrás aí de configurar. Como é que tá lá no ForMaker? Mesma coisa. Os lojistas, a gente tá avisando todo mundo desde o ano passado, né, para já fazer a configuração do GA4. Ah, mas logo eu faço. Ah, não, mas é que eu preciso vender aqui. Igual imposto de renda, né? Deixa a última hora mesmo. Sempre na última hora. E aí eu avisei, olha, o volume no último mês vai ser muito alto. Então o valor vai aumentar também. Então, olha, já ameaçou. Eu falei para eles, vai aumentar o valor. Vai aumentar o valor. Faz agora. Faz agora. E eu tô falando há 6 meses. Aí o pessoal, alguns já fizeram, outros ainda não fizeram, já começaram a fazer. Eu falei, vai aumentar o valor, até porque é muita gente. É muita gente querendo fazer. Mas o que mais me deixa surpreso, e não tão surpreso assim, que eu acho que vocês sabem disso também, tem muito lojista que não usa o Analytics. É incrível. Tem muito lojista. Aí quando você isso fala de números, inclusive. É impressionante. Os caras me falam assim, a gente até estava conversando sobre isso, e aí entra um pouquinho do nosso tema aqui, né? Ferramentas, enfim, como fazer para vender mais, né? Algumas coisas que a gente está fazendo hoje. Eu vou falar um pouquinho de ChatGPT aqui também, de inteligência artificial, e um pouquinho de SEO. Os lojistas, eles falam assim para mim, Maurício, a minha agência de tráfego é ruim. Eu vou trocar. Eu falo, por quê? Ah, porque eu não estou vendendo. Ô, criatura, quem te falou que é a agência, que ela é a única responsável pelas tuas vendas do teu e-commerce? Ah, não, mas o que eu vi no vídeo no YouTube, que é a agência, porque eles que têm que trazer os leads qualificados. Tá, mas você já olhou dentro do teu site? Para onde que esse tráfego está indo? Está indo para a tua página de produto? Você já comprou dentro do teu site? Você já teve a experiência de compra com o teu cliente, esse cara que está vindo através dessas campanhas, ou até de um processo de SEO que está muito bem feito, mas quando chega na página de produto, o frete está ruim, a foto está ruim, a descrição comercial está ruim, porque às vezes você está vendendo uma água e você coloca lá, ó, água pura. Quem que vai querer comprar só água pura? Eu quero matar a sede, eu quero que essa água ela tenha uma coisa super incrível. Essa água foi feita pela NASA, sei lá, inventa alguma coisa e coloca. Claro, não inventa, não vamos inventar, gente, ok? Eu exagerei. Mas coloca algumas características bacanas dessa água para o cara comprar. Enfeita, mas não inventa. Enfeita, mas não inventa. Coloca o teu botão comprar lá, um call to action bem bacana para o cara também, ou seja, às vezes... gera tráfego, né? Não pensa que a loja virtual vai vender sozinha. Gera tráfego para essa página de produto. E outra, todos os dias a loja precisa ser ampliada, né? Então é um dos pontos de SEO também que a gente vai falar um pouquinho aqui. Evolução. Então, só de uma maneira bem prática é assim, as pessoas acham, os lojistas já acham, e isso está mudando muito. Isso quem está ajudando a mudar somos nós. Nós que estamos educando o mercado para que isso não aconteça mais com tanta facilidade. Então, quando a gente fala, e aí acontece muitas vezes, né? Vamos falar de SEO ou SEO, né? Que muitos falam, né? O que é SEO, Maurício? O que é SEO? Né? E tudo bem, não importa como ele vai, né, falar, mas vamos explicar como é que funciona. Hoje, por exemplo, com a Orbital Commerce, a gente consegue ter um trabalho de SEO muito mais específico e ajudar realmente o lojista. Eu ainda estou aprendendo, viu, gente? Eu vou confessar que eu estou aprendendo um pouco sobre como funciona o SEO dentro da Orbital Commerce.
consegue me ajudar? Ajudo, sim, com certeza. Estou aqui para isso, né? A Orbital, acho que assim, ela foi idealizada como uma plataforma para atender às dores do que a gente assistia de outras soluções do mercado, né? Outras plataformas SaaS aí que já estavam no mercado. E o intuito dela é o quê? É carregar. Aí já me perguntaram muito, mas faz inteligência artificial? Não, ainda não é inteligência artificial. A Orbital Commerce ela dispõe a única solução no mercado, pelo menos nacional. Mundialmente não sei se tem mais alguém, mas pelo menos no Brasil, que oferece uma automação com relação ao preenchimento de todos os atributos de página importantes na estrutura de SEO homepage. Como é que é feito isso? Ele me pergunta. Falou como é que tecnês vocês fazem? agora. Então, mas como é o que eu ia dizer. O que é SEO homepage? Então, SEO homepage são atributos, são campos ali que a gente precisa preencher, que muitas vezes não são preenchidos, na maioria das vezes, ou se depende de uma agência, ou de um consultor de SEO, ou de um profissional de SEO, que a loja lançada demora-se meses ou até anos para o empreendedor ali, para o empresário, para o líder, para a empresa de pequeno, médio, grande porte, chegar a investir nisso. E aí, nessa dor de não ter nada preenchido, a gente fala, vamos trabalhar alguma coisa que não é o melhor dos mundos, mas é menos pior do que não ter nada preenchido. E aí a gente criou uma automação que é baseada em cima de algumas informações que lá um lojista, quando ele vai lá contratar o Orbital Commerce, fazer a aquisição do termo de serviço dele, ele já cai num briefing, ele vai dar algumas informações para nós. E essas informações são convertidas em tags, como você sabe, tags e long tails, ou seja... O cadastro é feito pela Orbital, então, através de um briefing. É um briefing, mas assim, são duas perguntinhas que ele fala, isso aqui não tem nada de automação. E é ali que está a chave da coisa. Ela começa a partir dali. Depois, quem completa isso? Com a ajuda, sim, das agências do ecossistema. Então, a ForMaker tem aí uma responsabilidade grande de orientar, por exemplo, quais são as melhores tags importantes para uma página de categoria, por que não? Quais são as palavras importantes que podem, na descrição de um conteúdo simples ali, de um produto específico. Aí a mágica é humana ainda nesse processo. A gente tem as inteligências artificiais que você vai conseguir abordar, que a gente está trabalhando nisso para tornar o processo mais inteligente, mais ágil ainda, mas o dedo ainda humano, o toque de saber qual é o argumento de venda de um produto importante, como conservar, enfim, modos de utilização, dicas de utilização de um item, de um produto específico. Esses complementos todos que formam um requinte. Se a gente observar os grandes players do mercado, mesmo americanos, né, que não é tão grande assim agora, coisa e tal, mas tudo bem, vou ficar quieto. A questão toda é a seguinte, 80% da audiência desses caras é orgânica. 20% é adquirida, ou seja, é comprada. São audiências que são por paid search em redes sociais, seja onde for, ou em redes como Critel, enfim. Mas 80% ainda é orgânico. Por quê? Porque isso aí é CPA. É menor CPA, maior ROI, não tem jeito. Explica para a galera, então, o que é o CPA. Então, o custo por aquisição, né? O custo conversão. Não, né? que o Maurício não saiba. Não, ele sabe. Ele está aqui ele tá caminhando, ele está quase careca de saber. Eu sou meio chato às vezes, desculpa. É porque, para mim, uma coisa eu acho tão legal, né? Gente, eu sou meio maluco por e-commerce, né? Eu sou extremamente apaixonado por isso. E mesmo eu sabendo, eu fico muito, muito mais apaixonado ainda quando eu converso com pessoas que sabem muito mais do que eu. Então, acho que para mim é super legal e eu quero transmitir, eu quero que todo mundo consiga também entender isso, né? Mas, na verdade, isso vai fazer a diferença para o lojista no quê? Né? O SEO, ele vai gastar mais dinheiro, vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar, enfim... O que vai acontecer financeiramente com ele ou com o negócio dele com esse processo? Depende do estágio que ele está. A gente já percebeu isso na prática já desde o lançamento em 2019 da Orbital, que a gente depende do estágio de maturidade desse cara no ambiente digital. Se ele é um lojista iniciante, ele começou a vida dele agora, enfim, ele vai conseguir perceber que é um cara que não tem tanta maturidade de muito investimento, muito aporte em link patrocinado, em fazer Google Ads, fazer Meta Ads, essa parafernália de coisas que tem por aí.
Então, se ele fizer, ele até pode fazer, mas ele vai fazer ali tímido, ele vai fazer sensível. É um cara que não tem experiência ainda, ele vai calibrar aquilo. Será que me dá retorno? Será que não dá? Enfim. Quando ele tem uma ferramenta que, com a ajuda de uma agência parceira, ele consegue potencializar os resultados orgânicos de ter mais o WhatsApp funcionando. O pessoal, tá bom, não está comprando ainda, mas está chamando no WhatsApp. Tem formulário sendo preenchido. Tem, de vez em quando, sem fazer muita coisa, começa a pingar a venda de um e-commerce zero, recém-lançado. E começa a pingar a venda, esse cara ganha gosto pelo negócio. Ele acende, porque ele é um empreendedor, ele é empresário, o negócio dele é venda. Ele é comerciante na sua maioria das vezes. Né? Então, ele precisa sentir isso. Olha que ele sente isso, opa, o que está fazendo eu vender? O que está fazendo meu telefone tocar, meu WhatsApp ter chamados? Né? De pedido, pergunta de produto. Então, quando isso acontece, aí ele nota a importância. Aí ele vai conseguir trocar o bom pelo melhor, porque aquela página que já estava ranqueada ou ranqueando, ele fala assim, puxa, o que a gente pode fazer para melhorar? Vem essa pergunta no cara, isso é natural, entendeu? Mas já das empresas maiores, aí é o Analytics que vai fazer a diferença, porque ele já tem muito volume de venda. Aí né? ele tem que gerenciar a atribuição, já é né? a atribuição, já é a taxa de rejeição, já são as integrações que vão fazer ele vender mais, né? Os complementos ali que vão fazer ele vender mais, né? As inteligências, os reviews, o quanto ele está posicionando ainda mais a marca dele no mercado. Então, aí nós estamos falando de pontos. Quando ele vê lá na atribuição, por exemplo, que, por exemplo, no segundo clique, o cliente fecha, mas o primeiro vem de Google orgânico e o segundo ele fecha numa rede social, por exemplo, ele já vê a importância. Aí ele vê lá embaixo, numa atribuição, que o primeiro link veio de uma rede social patrocinada, mas que depois a pessoa procurou pela marca um produto ou acessou via orgânico. Já é a atribuição que fechou o carrinho ali, a venda, aí ele começa a ver essa importância. Só que ele precisa entender o que é a atribuição, né? O quanto o SEO impacta. Eu digo uma coisa que é super importante e que é coberta pelo pessoal das agências, das consultorias. Olha que ele começa... o que me entristece, o líder executivo de uma empresa de médio porte ou grande porte, ele não vai olhar para isso. O gerente de e-commerce muitas vezes está atolado e, infelizmente, alguns não têm noção que é possível ver isso. Ainda existe uma questão de conhecimento e disposição do conhecimento. Aí esses caras das agências, das consultorias têm uma função muito importante, que é de falar, olha, tem que olhar para isso, cara. Tem que gritar na frente dele, olha o que está acontecendo aqui. A gente faz algumas... Isso é muito importante que você está falando, porque a gente faz algumas reuniões com os lojistas e é sempre mais ou menos a mesma estrutura. Tem o dono e a gente abre um guarda-chuva. Empresa familiar e empresa que não é familiar. Aí a gente tem que ter uma tratativa com a empresa que é familiar. Empresa familiar é outro esquema, que é o dono, que é o filho do dono, que é o irmão, e aí ele contrata alguém para o e-commerce, mas esse alguém geralmente não tem força de decisão e a decisão é do dono. E aí o dono ele pega, e isso é muito importante, porque ele prefere pegar R$5.000 e colocar de produto na loja física, por exemplo, empilhado na porta, do que colocar num link patrocinado num Google Ads. Usando a Orbital, ele vai saber que ele vai poder vender mais e ter um posicionamento orgânico muito melhor sem precisar gastar essa grana toda. Então, é isso que a gente, dentro da reunião, que explicando para esse cara que tem uma empresa familiar, essa é a eletrificação que a gente consegue colocar no cérebro dele. Outro tipo de empresa já é um pouco diferente. Aí tem uma estrutura profissional diferente, a gente fala de uma outra forma. Eu, Maurício, quando eu entro nas reuniões, é exatamente o que eu falo. Porque a gente faz algumas pesquisas e a gente entende como eles estão fazendo lá dentro. A questão monetária, o money, é muito importante para eles. Então, eles olham, os lojistas, porque ninguém quer perder dinheiro. É que nem eu estava falando para o AFA antes. Se você perder R$10 ou se você ganhar R$10, o que é mais importante? O que vai te deixar mais emocionado? É perder ou ganhar? É claro, se eu ganhar R$10... Tudo bem. Tudo bem. Pô, eu achei ali R$10. Olha, achei 10 conto aqui, já vai dar para comprar um pão. Pão caro esse, né? Mas eu perdi R$10. Putz, perdi 10 conto, não acredito que eu vacilei.
Então, a maioria da população, nós empresários aqui, como plataforma, como agência, como lojista, ele não quer perder grana. Para ele dói muito mais para ele perder grana do que ele ganhar grana. Claro que ele quer ganhar, mas ele não quer perder. Então é exatamente isso. Quando ele olha numa campanha patrocinada, ele não olha no ganho, porque ele não sabe quanto que ele vai ganhar. Mas ele sabe quanto que ele está talvez perdendo ali, porque às vezes eles não olham como investimento para ganhar R$10, para ganhar 10 vezes mais lá na frente. É verdade. E esse é um grande problema que a gente tem quando a gente trabalha com um link patrocinado. Quando a gente prova para ele que o SEO, e aí o tal do céu, né? A gente explica para ele como é que funciona. O céu é o limite. O céu é o limite. Como a gente explica isso para ele, e a Formaker a gente faz isso com muita excelência também, graças a Deus eu consigo fazer isso, além da credibilidade tanto na agência como também na plataforma e no negócio e-commerce. Porque eu já ouvi os caras falando assim para mim. Conceito. Putz, eu não vou me vender pela internet, porque eu achei que era tão mais fácil, eu achei que era simples, eu achei que era mais barato do que abrir uma loja física. E isso é um conceito que eles têm. Eles acham, porque o Google, o Gmail é gratuito, tudo tem que ser gratuito também. E não é. É o meu trabalho. E eles me perguntam assim, Maurício, mas e o teu custo? Quanto é que é? Aí eu falo, né? Eu falo o meu custo e tal. Eles falam, nossa, como é caro. E aí é uma das coisas que eu pergunto, né? Cara, quanto é que você quer faturar? Me diz quanto é que você quer faturar. Eu quero faturar 100 mil. Então você acha que 20 mil é muito caro para você? Coloca preço no meu trabalho então. Quanto que você acha que vale o meu trabalho para que eu faça você ganhar 100 mil? Que eu facilite você ganhar 100 mil? Sabe? É uma questão que a gente tem que falar. Facilitar, né? Não é fazer ganhar, né? Porque eles falam assim, Maurício, você me dá garantia que você vai ganhar 100 mil? Cara, eu não tenho garantia nem que eu vou estar vivo amanhã. Como é que eu vou te dar garantia que você vai vender alguma coisa? Por quê? Não é o site só que vende, é o produto, é o frete, é a foto, é a descrição comercial. A gente estava falando aqui de algumas coisas que pode facilitar também, né? E, gente, eu já começo a viajar aqui, já falar de um monte de assunto, viu? A descrição comercial é extremamente importante, não só para o SEO, eu tenho que chegar mais perto aqui, não só para o SEO, que a Orbital ela é especializada também no SEO, mas também para poder convencer o cliente das vantagens de um produto. Porque muita gente vai lá, coloca o produto para vender e coloca lá o celular. Esse celular é da Xiaomi. Tá. Ele tem tantos gigas. Não. A pessoa vai lá e falar assim, pô, mas esse anúncio está igual a todos os outros. Você tem que eletrificar a mente daquela pessoa. Você precisa dizer que esse celular você vai conseguir colocar 1.300.000 fotos. O cara não quer saber se tem 128 GB. O cara quer saber que quando ele tirar um monte de foto, vai aparecer e vai colocar aqui dentro. É isso, a descrição faz isso. Não, e você vê uma descrição de produto bem feita, de uma grande loja, e aí você bate o olho e você fala assim, não, os caras são grandes. Independente da plataforma que ela use. Você fala assim, eles são grandes. Por quê? Porque vem ali a foto, vem a descrição curta, vem a descrição longa, vem os reviews. Vem um monte de gente. Shein é um exemplo, né? Porque a gente vai lá e olha os reviews. Serviu certinho, o tamanho condiz. O produto é ótimo. Tem lá um monte de reviews. Aí depois tem um vídeo demonstrativo. Aí depois tem isso. Então, assim, é um trabalho dentro do e-commerce, principalmente quando no nosso caso, né? Estamos preocupados com o SEO, mas é um trabalho gigantesco, né? E muitas vezes a gente se depara com um cliente que fala assim, a minha loja está pronta, já está tudo feito. Não, errado. Porque é a mesma coisa, você tem que pensar como uma loja física. Todos os dias você tem que abrir a porta, você tem que arrumar a prateleira, você tem que criar uma promoção nova, uma amplitude de promoções interessantes que a sua concorrência não está fazendo. Você tem que se preocupar com a diversidade de produtos, não é vender 5 produtos, você tem que pensar, né, como você vai diversificar isso. Então, a gente acaba caindo naquele básico, né, de pensar em preço, público, produto, praça. Isso tudo vem da empresa, não é o e-commerce que vai fazer isso. O e-commerce ela é a ferramenta que vai te possibilitar ter essa estrutura, né, para você parecer ser uma loja grande ou parecer você ser uma loja minúscula, né? Então falar com ela. Já é uma aula, né? Ela já dá uma aula pra gente. Eu tô até aqui. E é tão legal, né? A gente
Ai, poder... gente, tá aprendendo com vocês. E eu tô aqui de jejum de Ramadã, cara, eu tô com a memória virtual já baixa nessa hora já. Tô entrando em módulo de espera já. Mas eu acho que é incrível isso, eu acho que é incrível. Essa troca, então, assim, é uma coisa que é um trabalho em conjunto, né? Então, assim, você tem a plataforma, você tem uma agência, mas você tem você tem o seu negócio, você tem a sua equipe também, que tem que ter as suas responsabilidades. Então, nunca é só a plataforma, nunca é só a agência, nunca é só a empresa, né? É sempre um conjunto. É um conjunto. Quando esse conjunto cria uma sinergia muito boa e as pessoas se disponibilizam a querer criar growth, né, fazer growth hacking, aí que entra a palavra bonita, né, que é muito usada no nosso mercado, mas é que nada mais é que pensar em inovação, evolução. Tava reclamando do meu CPA. Então, né? Mas eu já veio com growth. Eu falo, mas eu traduzo. Ela contextualizou e traduziu pra gente. Não, é porque muita gente vai olhar essas palavras, né? São palavras hoje muito usuais no mercado, e eu acho que é importante todo mundo saber também como é que é, né? Com certeza. E é isso, e aí a gente consegue ter resultados fantásticos, né? Mas aí quando fica aquela procrastinação, que é muito comum que a gente vê, quando fica aquela coisa assim, eu não tenho tempo, né? Que a gente vê muitas empresas não se preocupando, né? Ou, sei lá, deixando em segundo plano. Porque o e-commerce não é o nosso principal canal de vendas. Cara, ele tem que ser. Ele tem que ser o principal canal de vendas e ele vai ser desde que se dedique força em cima dele, o máximo de força possível, né? Então, principalmente pensando em crescimento de marca, não só vender. A gente tem que pensar em ESG, hoje, que é um tema muito em alta, e o e-commerce pode ser fantástico para isso. A gente tem que pensar... É uma ferramenta fantástica. A gente tem que pensar que o marketing ele pode criar sua marca, não só vender, né? A marca ela é tão valiosa quanto vender também, né? E o SEO ele proporciona isso. Então, a partir do momento que eu consigo unir, né, tanto branding quanto performance, eu tenho uma empresa de sucesso. E não tem como o digital ficar fora disso, e nem empresas, né? Agências que podem fazer isso acontecer, com plataformas que possam fazer isso acontecer, né? Eu olho muito para tudo isso que você está me falando e eu já começo a pensar num monte de coisa aqui. Já começo a pensar num monte de coisa do que a gente pode fazer, o que a gente vai fazer juntos, né? Já tenho 1000 ideias já para falar com os meus sócios, porque a gente precisa entregar um trabalho de qualidade. Para entregar um trabalho de qualidade, eu preciso de pessoas boas junto comigo. Então, por isso que as parcerias são extremamente importantes. Por isso que eu fiz questão de vir aqui, porque eu quero realmente fazer uma parceria com vocês, mas eu preciso entregar. E aí agora começa o trabalho de busca de profissionais qualificados, né? Porque quando a gente começa uma nova parceria com uma nova plataforma, a gente vai ter que buscar mais profissionais para poder suprir a demanda disso, né? Sim. Eu tô assoprando aqui o microfone. Eu preciso suprir essa demanda daquilo que vocês vão me trazer e eu vou trazer para vocês, porque, como eu falei, o centro do meu negócio é o cliente. Então, no momento que eu pegar e colocar a Orbital Commerce para um cliente, eu preciso entregar com excelência. E eu preciso de gerentes de projeto. Então, só para vocês entenderem, eu não sei se eu cheguei a falar sobre a estrutura, mas a ForMaker hoje nós temos gerentes de projetos, nós temos analistas de projetos, temos desenvolvedores, tanto júnior, sênior, né, júnior, pleno e sênior. Né, eles brincam comigo sobre algumas características de cada um. Eu até falo com alguns desenvolvedores, mas eles até falam, Maurício, você fala demais. Eu falo muito mesmo. E não só isso, mas a gente tem também... lógico, com o desenvolvedor a gente sempre vai falar demais, A gente sempre vai falar, os desenvolvedores são sempre quietinhos, né? Mas eu falo para eles... É uma característica importante para sair o trabalho também, né? E eles estão lá em 2048, eu estou em 2023 ainda, eles estão lá na frente. Estão lá na frente. Então é importante dizer que a gente também tem essa estrutura toda para poder suportar, mas eu quero trazer mais pessoas, e aí existe um investimento em relação a isso, então a gente investe nas pessoas, e é extremamente importante esse investimento. Capital humano. E eu penso sempre nas pessoas, porque se eu pudesse, e eu não posso, eu fazia sozinho, mas eu não posso.
Eu preciso das pessoas, eu preciso de ajuda, eu preciso de vocês, eu preciso da minha equipe, para a gente poder entregar isso para o nosso cliente, o nosso maior ativo, que é o nosso cliente. Né? Então, acho que é importante dizer isso também. Tem muita gente que não faz isso. E também o mais importante é criar essa sinergia, né? Então, todo mundo, né, em toda a cadeia de ecossistema, entender o que é o papel de cada um, entender o quanto todas as empresas são importantes, né? Hoje a gente vê aí que existe uma evasão muito grande de plataformas, né? Então, como o nosso mercado também inflou, e o cliente ele acaba também não tendo um conhecimento muito aprofundado, ele acaba se deixando levar e ele precisa aprender, né? A gente até essa ideia do podcast, né? Então aprenda com os seus números, não saia trocando, né? Não saia não sai trocando empresas à torta direita, né? Se fixe com a empresa que está trazendo resultados ou aprenda como, junto com a empresa, como gerar mais resultados para a sua empresa, porque não depende de um só. E ficar trocando é sempre muito mais doloroso, né? Sempre muito mais problemático. É muito. Então, por exemplo, no caso da eu falo isso porque, às vezes, um cliente deixa a Orbital Commerce com, sei lá, 5, 10 mil acessos orgânicos porque ele não sabe ver Analytics e ele cai a zero, porque uma ou outra função ali de uma outra ferramenta, de uma outra plataforma, encantou ele, achando que aquilo poderia ser a salvação da pátria. Mas o quanto ele perdeu de branding, né? O quanto ele perdeu de busca, o quanto, né, ele vai ter que recomeçar ali o processo. Né? Então, assim, extraia o melhor, né? Não fique assim também. Entenda, né? A questão as empresas precisam entender bem o trabalho dos seus parceiros para poder cobrar melhor e não ficar toda hora trocando e tendo muito prejuízo. O importante, eu sempre digo que a gente fala antes de falar com CNPJ, a gente fala com CPF. Então, quando eu falo com o lojista, eu sempre falo no início da conversa, eu falo com o CPF. Eu preciso entender como que está a vida dele, o que ele está fazendo. Então, quando eu converso, e muitos me chamam, eu falo todos os dias com trocentos lojistas. Eu falo com um monte de gente. E eu preciso entender como que está acontecendo a vida dele. 95% me falam sempre a mesma coisa. Está difícil, não está entrando grana. Não tá... Então, eles acabam olhando para as vendas. Eu acho que o que você falou faz todo sentido de muita gente estar migrando de plataforma, está saindo de uma plataforma e indo para outra, porque os vendedores, e eu sou um vendedor, os vendedores hoje em dia, eles estão muito mais capacitados e eles entenderam a cabeça do consumidor ou do próprio lojista. Eles entenderam. Então, tem vendedores bons e tem vendedores não tão bons assim. Tá? O game é assim, o jogo é assim. Então, tem vendedor que chega e promete mundos e fundos para o lojista. E o lojista está super bem com vocês aqui no Orbital, está com os acessos. Na ForMaker está indo super bem. Está indo super bem com a ForMaker, não tem problema nenhum. Aí chega um vendedor de uma plataforma específica, sei lá, qualquer uma, e conversa com ele e convence, e eu já ouvi isso, viu, gente? Eu já ouvi que ele, quando mudar de plataforma, vai aumentar em 35% as vendas. Nossa, isso é tão comum. Da onde? Quem disse que a plataforma vai aumentar tuas vendas? Não é a plataforma sozinha que aumenta tuas vendas, é um conjunto de coisas. Aí o cara vai lá, é seduzido por isso, troca, não nos avisa, não avisa ninguém, né? Ele simplesmente toma a decisão, vai lá, não, eu troquei, a partir do mês que vem eu não estou mais com vocês. Quando você vê o DNS está lá pro... Exatamente, acontece muito. Aí o cara, depois de 3 meses, ele fala, nossa, eu acho que aquele vendedor lá me enganou, porque eu não estou vendendo 35% a mais. Só que ele não consegue sair agora, ele vai ter que sair daqui a 1 ano, porque ele tem que pagar ainda o investimento que ele fez e tal. Então, é um dos motivos que os caras saem de alguma plataforma e vão para outra, ou que eles cancelam um serviço com uma agência de marketing digital, ou que eles cancelam alguma coisa, é porque eles não olham para os dados. Porque eles não olham para a ferramenta que é grátis. O Google Analytics é gratuito. Ele só precisa pegar e contratar uma pessoa que manje, ou ele estuda. Nós estudamos para isso. Estuda um pouco do Google Analytics, vê, e aí vai fazer sentido ele tocar de plataforma ou não. Ou 3, 4 KPIs, né? Taxa de rejeição, atribuição, taxa de rejeição, atribuição e crescimento orgânico de marca e palavra-chave. Olha aí. Se ele olhar...
Tem que definir esses KPIs direitinho, né? Só isso, Enfim, ele já vai ter uma visão ampla, né, de tudo, né? É importante destacar que acontece. O resultado, a idealização da orbital, ela vem com base em análise de muita solução por aí, né? E assim, infelizmente, uma prática que aconteceu muito, né, no mercado e ainda acontece, a gente vê que é corriqueiro, é que quando o cara migra de plataforma, por mais que ele seja assistido por X plataforma ou X agência, não importa, o que acontece? Ele migra a loja, despenca o tráfego orgânico dele, porque não se na realidade, se tomou como base que é normal, e não tem nada de normalidade nisso. Não tem normalidade em perder tráfego. O mercado trata normal. Não, você vai cair, mas depois você sobe de novo, você vai contratar um profissional de SEO, mas você vai cair, cara. Mas mesmo fazendo redirect, como é que funciona? Tem que fazer o redirect, mas é importante destacar o que o Google está valendo na sua URL antiga, que ele vai deixar de ler. Isso ninguém para analisar, né? Ninguém para estudar URL a URL. Por quê? Porque você pega uma loja com 200 produtos, está batendo 4.000 URLs. Quem vai avaliar o impacto disso, né? Então, a gente da Orbital, como a nossa disciplina principal é SEO, que a gente entende que gera sustentabilidade de negócio que o cara precisa para poder se manter vivo, isso é essencial. E a gente precisa, nesse ecossistema, mesmo que o cara não tenha, por exemplo, SEO dentro do core business, do portfólio de soluções dele, conseguir compartilhar esse conhecimento, esse know-how, que a gente carrega desde 2007, enfim, mas em cima disso daí, de fazer com que as lojas migrem para a Orbital, principalmente, tomara, né? Ou seja, saiam de uma solução, que é o que está mais acontecendo hoje. O cliente ele vem de uma outra plataforma e já tem um e-commerce rodando, uma vida em algum lugar, e ele quer migrar para a Orbital. Só que ele ainda tem aquele receio da migração e perder acessos, perder tráfego, perder audiência. A audiência que é importante para ele. A maior vantagem, imagina que eu tenho aqui 2 clientes meus lá na Formake. Sim. E eu conversei com eles e falaram, não estou satisfeito com a plataforma atual e tal, não sei o que, eu quero migrar. Qual é a maior vantagem dele migrar hoje para a Orbital? Eu destaco a questão do poder que a automação, a gente não está falando de inteligência artificial, a gente está falando somente de automação. Ainda, né? Ainda, exatamente, né? Ainda que estamos aí por trás. Está investindo bastante tempo nisso daí, em cima de consumo de requisições de APIs específicas aí, para poder entender qual seria o melhor formato para isso, mas para matar a dor, que é o cadastramento de produto, enriquecimento de conteúdo relevante para minha indexação, enfim, tudo mais. Mas vamos falar da Orbital no que é diferencial de mercado. Ninguém parou para fazer isso. Oferecer campos a serem preenchidos não é automatizar SEO. A gente oferece os campos e auto-preenche de maneira automatizada. Então ele sobe de um dia para o outro, ele vai ter lá todo o cadastro. A cada salvar de produto que ele dá, ele mudou o preço, criou uma promoçãozinha, fez um D-para, D-tracinho, 200 por 150, salvou. A cada hora que isso acontece, eu estou forçando, eu estou gerando um processo, uma requisição nova, de uma semântica de preenchimento desse SEO on-page, dessa automação, e estou pedindo para o Google, tem conteúdo novo. Então você fala com o Google cada vez que você faz alguma alteração? Cada vez que um analista de e-commerce está lá cadastrando um produto novo, ou está atualizando um produto que já existe. E aí, quanto mais você fala com o Google, melhor o ranqueamento orgânico. Lógico, exatamente. Boa. É aquela obrigação da gôndola. Uma coisa também que é importante destacar é o blog. Né? O blog também ele passa pelo mesmo processo on-page. Então, você ramifica muito as URLs de acordo com o que você também coloca no blog e estratégia comercial também. O blog, quando você fala em blog, ele vai abrir uma nova URL, vai ter um outro domínio, ou é dentro da própria? Dentro da plataforma. Eu consigo colocar dentro, criar uma loja e criar um blog lá dentro. Exatamente. Isso é legal, hein? É uma das poucas soluções, não é somente, a gente tem que ser correto, não é só a Orbital que tem, mas é uma das poucas soluções que tem ferramenta de blog, tá? Que é uma das... não é WordPress, tá? Quem ficar pensando que é WordPress, não é WordPress, mas é uma das principais, usa um componente que é utilizado pelas principais agências de notícias do mundo.
até pelos fatores de segurança de segurança em criptografia. Até Arrepiou. arrepiou aqui, ó. Então, Fiquei até nervoso agora. A Orbital tem essa ferramenta, nós temos a licença de uso dela e a acoplada para o blog. Agora você vai me trazer, puxa, mas eu tenho um lojista que já está lá com o e-commerce dele, já está numa plataforma XPTO e ele tem um WordPress que é o blog dele, está lá, enfim. Ele pode ter ou um novo blog e tratar esse WordPress como um subdomínio, né? Blog.nome da loja, num subdomínio, ou e ter também um blog da Orbital para fazer outras funções, outra abordagem diferente para um público diferente, uma persona específica que ele queira, dentro de um subdiretório .com.br/blog. Mas melhor que tenha SEO também, né? Ele funciona da mesma forma, porque o conteúdo está indexado. O que vai ser diferente nos dois âmbitos? Eu faço link building, ou seja, a construção de autoridade de domínio dessa loja por meio de um link externo. O outro estou fazendo linkagem interna, se eu trabalho ele como subdiretório. Então, essa linkagem interna também pode me melhorar muito quando eu pego um cliente de topo de funil, que está no começo de jornada de interesse em cima de um produto, e vou ali consumindo, coloco, lógico, em cima de um trabalho de CRO interessante, canalizando esse cara até o fundo de funil, tornar ele quente. Eu acho que é importante, até agora eu vou falar com quem está nos ouvindo aqui. Você que é dono de uma loja virtual, quer ser dono de uma loja virtual, principalmente de moda, vamos olhar, porque a gente está falando de blog aqui, eu acho que blog faz todo sentido para moda, ou então para eletrônicos, né? Explicar como é que funciona. Então você aí que tem uma loja virtual ou quer colocar uma loja virtual de moda ou de eletrônicos, já sabe. Orbital Commerce, fala comigo, com a ForMaker, eu coloco no ar para você. E é mais ou menos de quanto tempo a implantação de uma loja assim? Vocês têm uma noção assim de quanto até quanto? Olha, gira em torno, depende muito também do lojista, né? Ele tem que ter as informações que ele quer subir ali. Mas tem a agência, tem a ForMaker para poder ajudar nesse circuito e ajudar ele a quatro mãos a pensar sobre isso também. A gente fala do desenvolvimento para deixar em ordem todas as etapas pré-produção e colocar a loja em produção, no Go Live mesmo, efetivo, 40 dias úteis. Não chega a isso, mas esse prazo é o que fica mais ou menos estabelecido. 40 dias. Salvo situações que a gente está falando de uma plataforma que tem integração com SAP, tem a integração com Salesforce hoje, com KPL, com sistemas muito robustos. Aí, não é só ter a integração, é a configuração de todo esse ambiente, né? E isso, até se chegar a um ambiente de produção ali rodando 100%, então vai um pouquinho de mais de tempo, envolve outras pessoas, envolve um consultor de área específico do cliente, muitas vezes de um SAP, um sapeiro aí para poder ajudar. Então depende de tudo isso. Mas a integração está pronta. Agora a configuração, deixar funcionando a máquina com sinergia e bem encaixadinha, cabe aí o capital humano, é essencial. E a gente sabe, né, que 40 dias a loja está no ar, mas até pegar o ritmo, a tecnologia está pronta. Sim. Né, até 40 dias, ou então, dependendo do projeto, um pouquinho menos, um pouquinho mais, a gente sabe que tem essa flexibilidade. Mas a gente sabe que também tem evoluções. Então, o e-commerce ele entra no ar hoje, daqui a um mês o cliente ele viu alguma outra coisa, e acontece muito isso, né? O lojista, a loja do meu amigo, ele tem tal coisa. Outro meu amigo ali, ele faz assim, eu queria fazer igual. Acontece muito. Eles me chamam e falam, e aí, mas dá para fazer? Cara, vai depender de uma série de fatores. Aí a gente fala com a Orbital Commerce, fala com eles, vê se existe essa possibilidade ou não, porque acontece muito isso. Os lojistas nos perguntam, eu quero customizar a plataforma, eu quero fazer algumas coisas diferentes. Olha, se fizer sentido, tanto para você como para os outros clientes também, aí é uma questão da gente conversar. E é tecnologia com tecnologia. Exato. Aí é eu, Maurício, agência, vou conversar com a plataforma. Se tiver mais clientes pedindo, e acontece muito disso, né? Sim. No que for front-end, de modo geral, dá para a gente ter uma flexibilidade quase que inacabável, infinita. A realidade é essa. Quando a gente fala de back-end, aí entra uma dor de muita gente aí de B2B, né, de atacado. E aí o pessoal quer mexer em back-end também. A gente já tem várias soluções pensadas para B2B, e inclusive modulares ali que dá para ir personalizando o ambiente de trás ali também. Lógico, para gerar um resultado de uma dor aí do público desse cara, enfim. Mas de forma geral, de modo geral, dá para fazer muita coisa, muita coisa. É lógico que um back-end é um back-end, a gente procura mexer o mínimo possível.
né? Trabalhar dentro do que já existe ali, que pode ser moldado. Mas, enfim, é isso aí. Eu tenho meio que medo do back-end. Não, eu também eu posso aproveitar e falar para o pessoal que essas nomenclaturas que a gente está falando aqui, por exemplo, B2B, back-end, galera, quem quiser, coloca nos comentários aí, pergunta pra gente, ou então pergunta pra mim, pergunta pra galera. Deixa os contatos aí. Deixa os contatos, pode colocar que a gente responde pra todo mundo, viu? A Larissa tá lá brigando com a gente com o tempo já. Ah, então tá bom. Mas é porque eu falo, eu sou meio apaixonado por esse negócio. Estouramos o tempo, estouramos. Olha, dava pra ficar a tarde inteira aqui, mas é isso aí. Tá bom. Eu queria Haverão novas muito oportunidades. agradecer. Maurício, vamos conversar mais. A gente tem uma infinidade de assuntos aí que englobam o e-commerce. E que nossa parceria seja de longa data e de ótimos projetos, de muitos cases, se Deus quiser. E é isso aí, agradeço a todos vocês. Beleza. Muito obrigada para Maurício. Vocês que ficaram com a gente até agora. E sigam a gente aí nas nossas redes sociais. Deixa os contatos do Maurício aí. @waf_smiley. O meu pode me chamar no meu arroba particular mesmo, @cybervise, mas depois eu coloco lá nos comentários. É isso aí. Tá bom? E a Boamir. A Lea Boamir, né? A Lea Boamir no Instagram. @Lea Boamir. Sigam lá a ForMaker. E a Orbital Commerce. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais.